Mesmo antes de Galileu, alguns estudiosos tentaram formular uma descrição desse movimento acelerado. Cerca de 100 anos antes, Leonardo da Vinci fez seus próprios estudos sobre corpos em queda, talvez levado pelo seu sonho de voo humano. Ao invés de perguntar quão rápido cai um corpo, Leonardo da Vinci perguntava quanto ele cairia em sucessivos intervalos de tempo. Sua teoria de um movimento acelerado foi que um corpo cairia distâncias maiores em intervalos de tempo maiores. Ele previu que essas distâncias seguiriam a ordem dos números inteiros. Isto é, uma unidade de distância no primeiro intervalo de tempo, 2 unidades de distância no segundo intervalo de tempo e assim por diante. Galileu adotou o método de descrição de Da Vinci, mas ele chegou a uma conclusão diferente sobre como as distâncias aumentavam. Ao invés de crescerem segundo a ordem dos números inteiros, a teoria de Galileu era de que, em intervalos sucessivos de tempo, as distâncias deviam crescer segundo a ordem dos números ímpares, caindo 1 unidade de distância no primeiro intervalo de tempo, 3 unidades de distância no segundo intervalo de tempo, 5 unidades de distância no terceiro intervalo de tempo e assim por diante. Em outras palavras, de acordo com Galileu, as distâncias caídas eram proporcionais aos números ímpares. Galileu chegou a essa conclusão depois de uma série de experiências brilhantes, na qual ele marcou o tempo de uma bola caindo ao longo de um plano cada vez mais inclinado, chegando cada vez mais perto da trajetória vertical de um corpo em queda livre. A lei de Galileu dos números ímpares pode ser vista em ação num lugar curioso. É um lugar que teria espantado aqueles grandes pensadores da Renascença, talvez até mais do que na superfície da Lua. Num parque de diversões no sul da Califórnia. Os frequentadores pagam com prazer pelo privilégio de serem lançados através do espaço sob a influência da gravidade. Essa parte da viagem é gratuita. Na verdade, os frequentadores do parque pagaram por uma prova de sobrevivência. E quanto a Galileu? Se essa é uma unidade de distância, esta deveria ser 3. Esta deveria ser 5. E assim por diante. E é exatamente isso que se verifica. Galileu estava correto. Em intervalos sucessivos de tempo, as distâncias caídas realmente seguem os números ímpares. Mas há outra coisa acontecendo e Galileu a entendeu perfeitamente. Note a distância total caída em cada ponto. Após o primeiro intervalo de tempo, 1 unidade de distância. Após o segundo intervalo, 4 unidades de distância. Após o terceiro intervalo, 9 unidades de distância. Após o quarto, 16 unidades. Em outras palavras, ao fim de cada intervalo de tempo, a distância total caída é de 1, 4, 9, 16, 25 e assim por diante. Esses números são claramente quadrados perfeitos. Assim, a distância de queda é proporcional ao quadrado do tempo de queda. E dessa forma, a lei de Galileu pode ser escrita por uma simples equação, usando-se S para a distância e T para o tempo. S de T igual CT ao quadrado.